Flávia Nicanor Fattori, fazendo mais essa sessão não, essa palestra, né? Que hoje não vai ser uma sessão, vai ser uma palestra, explicando, né, como que eu descobri o ego, né? A evolução do ego, para vocês saberem o que é o ego, vocês teriam aí que ter a vida que eu tive, né? Porque ainda não estamos com muitos seguidores, né? Mas eu vou dar continuidade, depois eu deixo gravado aí. O pessoal assiste quando quiser. Eu, quando tinha 16 anos, eu li esse livro aqui, ó, Poder Cósmico do Homem. Depois que eu li esse livro aqui, várias circunstâncias negativas aconteceram na minha vida. Circunstâncias assim que me deixaram muito intrigado. Eu não sabia o que era, né? E aí eu continuei na minha caminhada, né? Sabendo que a vida da gente tem vários mistérios, e um deles é que depois que eu li o livro, eu não conseguia dormir à noite. Sempre via duas coisas muito fortes. Eu sentia que eram duas luzinhas, coisa assim, que me perseguia. Eu não conseguia dormir, mas não dormia de jeito nenhum. Queria saber o que era, né? E foi justamente depois que eu li o livro que eu percebi que aconteceu isso. Eu nunca deixei de ler o livro, né? O livro fala da humanidade dormindo, né? Fala de uma humanidade que não acordou, que ainda não despertou espiritualmente. Qual o nosso real significado aqui no planeta, o que estamos fazendo, né? Nós estamos num mundo aqui rodeado de 300 galáxias. E essas galáxias têm 2 bilhões de corpos cada um. É só você multiplicar 300 galáxias por 2 bilhões de corpos, você vai ver o que é o universo. Tem esse universo infinito aí. E nós realmente, como seres humanos ainda, não estamos sabendo administrar ainda a nossa real função aqui no planeta, como seres humanos, como os protagonistas do nosso destino. Cada ser humano aqui é um protagonista do seu destino. Então, esse destino que temos aí que levar avante, né? Pitágoras, né, falou muito sobre o destino da humanidade, né? Ele falou assim, ó, do um tudo parte, no um tudo movimenta, e no um tudo atinge a finalidade. Se ele falou que no um tudo parte, no um tudo movimenta e no um tudo atinge a finalidade, isso significa que saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Em qual circunstância, né, que isso acontece? Já está acontecendo, né? O ser humano não percebeu, mas já está acontecendo plenamente, continuamente, dinamicamente, nas nossas vidas, no nosso modo de pensar. Estamos num universo aí governado por princípios psicológicos e espirituais. E esses princípios espirituais aí e psicológicos é que nos comanda a nossa verdadeira finalidade aqui no planeta. Flávio, mas fala aí sobre o ego, né? Vamos aí. E aí, quando eu li esse livro aqui, eu fiquei muito entusiasmado, né? Falei, nossa senhora, era isso que eu estava procurando a vida toda. Não sei se já estava na minha bagagem espiritual, né? Mas quando eu li, eu compreendi logo de cara.
falei assim, nossa, esse livro aqui nos indica que a humanidade está dormindo, que precisamos despertar. E eu pegava e falava para as pessoas, levava o livro para ler, mas nem todos compreendiam, nem todos queriam saber sobre o livro. Tirava xerox que se falava, ministrava palestras. Então, foi já, assim, já li mais de 100 vezes o livro, né? E eu fiz até um diagrama aqui, ó, sobre o livro, ó. Diagrama da evolução do ego, que eu queria que o pessoal compreendesse o livro logo de cara, né? Então, você sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aí eu fiz esse diagrama aqui, ó. Mas sabe que ano que eu fiz isso aqui? Em 1991 eu fiz esse diagrama. Então ele já está com um bom tempo aí que já está no planeta. Mas ele nunca deixou de ser atual, né? E aqui eu falo que né, quando o ser humano vem, né, ele vem, quando ele nasce, né, no planeta, ele vem com a sua essência aí, né, ele teve o esquecimento de vidas passadas, é claro, branquinha, limpinha, né, toda zeradinha aí, né, a consciência dele, né. Aí ele vem vivendo aí no mundo, né, conforme ele vem vivendo no mundo, né, na terrindade, aprender a andar com confiança é, em grande parte, um processo de desaprender, né, terrindade compatível com a natureza, influência no meio que vive. Aí ele vai, de certa maneira, agregando, né, esse ego, né, o instinto animal de sobrevivência. Mas, depois que eu fiz o diagrama e depois que me foi revelado o ego, em 2020, em junho de 2020, aí bateu assim um estralo muito grande, né? Pá! Nossa Senhora, pois eu estava certo o tempo todo. E aí, sabe, quando você está certo, você tem convicção do que você está falando e que você está no caminho certo, vem aquela sensação de que você não perdeu tempo e que você se aproximou mais ainda da verdade, de que você está galgando os caminhos e a trilha de volta a ser Deus em Deus de uma maneira mais inteligente e por eu perceber o que era o ego, né? Só que esse ego aqui, ele vem com a gente já no nosso DNA, né? Vamos dizer assim. Porque agora é a pergunta mais importante que vocês poderiam fazer. Por que ele vem no nosso DNA, né? Vamos voltar de novo ao Pitágoras. Eu simplesmente juntei as peças. É um grande quebra-cabeça, né? Juntei as peças, fui encaixando assim as peças, elas se encaixaram direitinho. Eu sempre procurei a verdade aqui no planeta. Eu nunca me contentei com religiões. Eu nunca me contentei em saber só uma coisinha. Eu sempre corri atrás. Corri porque faz parte do meu essencial, né? Então, se eu tenho essa bagagem dentro de mim, é porque em vidas passadas eu já procurei também, muitas e muitas vezes. E aí veio essa luz aí, né? Pitágoras, quando falou que o ser humano leva 300 milhões de anos para chegar à bípede vertical, ele estava se referindo a tudo, né? Aí entra o outro livro, né? Eu, graças a Deus, acho que eu peguei os 2 livros mais importantes do planeta. Um é para você dissolver o ego, e esse aqui é o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, onde fala sobre os 300 milhões de anos, né, que o ser humano leva para atingir a fase de bípede vertical. Ele leva 300 milhões de anos se ele for do planeta Terra, né? 13 milhões de anos parece que é pouco, né? Em relação a Deus é pouco, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se nós saímos de Deus e estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus, aí é onde que caiu a ficha. Pá, eu estralei assim e encaixei direitinho. Por quê? Porque se leva 300 milhões de anos, ele passou pelo reino mineral, vegetal, animal, e depois entrou na fase de bípede vertical, que é o ser humano. Então, quando ele passou por essas 3 fases, mineral, vegetal e animal, e entrou na bípede vertical, o que aconteceu? Ele ficou com 100 milhões de anos, ele ficou com esse instinto animal de sobrevivência nele. Esse instinto animal de sobrevivência nele está no seu DNA, está em nós, né? Como espíritos que somos.
Porque nós somos espíritos, né? Deus são todos leis, elementos e fatos. Não existe nem mistérios e nem milagres em Deus. São tudo leis, elementos e fatos. Se são leis, elementos e fatos e tudo está acontecendo dinamicamente, né? Então nós estamos em que fase da nossa vida? É fácil concluir. Nós estamos na última fase para voltar a ser Deus em Deus. O próximo passo é voltar a ser Deus em Deus. Se vocês não perceberam isso, nós estamos mais perto de Deus do que a gente pode imaginar. E em todas as fases, mineral, vegetal e animal, Deus sempre esteve dentro de nós. É a nossa essência. A nossa essência. Então Deus não esteve nem 1 milímetro longe de nós. Ele está em tudo e em todos. É onipresente, onisciente e onipotente. Então a questão é ver de uma maneira mais abrangente, né? A mente do ser humano é muito voltada só a uma vida, né? É voltada só à encarnação que ele está vivendo no momento. E aí é onde que se perde totalmente, né? E ainda mais o ego aqui, que é poderoso e fortíssimo. Por que ele é poderoso, né? Porque se foram 300 milhões de anos, né? Então 100 milhões de anos ele ficou na fase animal com a gente. E se ele ficou 100 milhões de anos com a gente na fase animal, quando ele veio aqui, quando a gente nasce aqui como ser humano, a gente veio aqui, né, como bebezinho assim, a gente vem com a nossa consciência limpa, né? Mas por quê? Porque teve o esquecimento de vidas passadas, senão a gente ia atropelar tudo. Mas aí, né, a gente, que é nós somos os protagonistas do nosso destino, Deus deu o nosso livre-arbítrio, né, para a gente fazer o que quiser, mas só que esse ego ele é poderoso, ele vem influenciando, já pega muita gente aqui, ó, nesse segunda camada aqui, ó. Ele passou, né, tem uma batalha interna aqui, que cada um vai ter que vencer, né, uma barreira à felicidade, né. Como eu disse, né, para quem chegou agora e não ouviu desde o começo, esse gráfico aqui eu fiz em 1991, para vocês terem uma ideia. Mas isso para eu poder explicar, porque o livro Poder Cósmico, né? Então eu peguei o que eu tinha compreendido do poder cósmico e escrevi aqui, né? Aí o homem julga ser o eu falso. Sua natureza é de ser invejosa, indefesa, raivosa, desalentada, preocupada, crítica, estável, tola e tudo mais que contraria a felicidade. Consequência, causa pressão interna que explode externamente em guerras, crimes e outras tragédias sociais. Vida centralizada no ego, instinto animal de sobrevivência, eu endurecido, orgulho, desespero infinito, escravidão de mil e uma coisa, né? Esse grau de desarmonia interna vai sufocando ele, né? De tal maneira que, ó, quando ele chega nessa fase aqui, ó, eu sinto muito dizer, né? Vai constranger muita gente o que eu vou falar aqui, mas essa é uma fase de suicídio, gente. A pessoa aqui que deixou se dominar pelo ego totalmente, ela se suicida, porque ela se perde totalmente. Ela se deixou vencer pelo ego. O ego não quer perder a base dentro do ser humano. E aí Flávio, o que é o ego? Ele é bom? Ele é ruim? Aí eu vou responder. Ele foi bom quando a gente era animal, né? Quando a gente era animal, a gente precisou do ego, senão a gente não ia sobreviver, né? Como que a gente ia sobreviver quando era animal? Então esse instinto animal de sobrevivência foi importante quando a gente era animal. Ele está numa formiguinha, tenta matar uma formiguinha para você ver. A formiguinha, sai correndo, porque ela tem esse instinto animal de sobrevivência. Esse instinto animal de sobrevivência está no planeta todo. Eu não vou dizer que é uma entidade, eu vou dizer que é uma força da natureza, né? Mas essa força da natureza está no planeta todo. E interfere em todas as consciências também. Interfere até em eletricidade, para você ter uma ideia. O instinto animal de sobrevivência, o ego, ele interfere até em eletricidade. Ele é muito poderoso, ele é forte. Ele não quer que a pessoa cresça em espírito e verdade. Ele não quer que a pessoa volte a ser Deus em Deus. Mas por que ele não quer que a pessoa volte a ser Deus em Deus? Porque ele foi criado por Deus, né, como instinto animal de sobrevivência. Se ele foi criado por Deus como instinto animal de sobrevivência, ele quer sobreviver. Ele não está fazendo isso por ele ser mau. Ele quer
manter a base dentro dele. Então, o ser humano, ele tem duas bases. O eu divino, que sempre esteve com ele, como eu falei, né? Desde o começo, mineral, vegetal, animal, que é a sua base do eu divino, que é a sua essência, e tem o ego, né? Só que o ego você não vai conseguir tirar ele de uma vez, não vai conseguir, porque ele está arraigado dentro da gente. Ele parece uma cebola, está tão arraigado que ele conhece todos os seus pensamentos, as suas fraquezas, inclusive os pontos de vista que vocês têm dentro de você são criados pelo ego. Por isso que tem muita gente me julgando, falando assim, o Flávio é idiota, o Flávio está inventando tudo isso. Gente, eu não estou inventando tudo isso. Se eu estivesse inventando tudo isso, eu não estaria aqui tentando, né, explicar o que é o ego para vocês. Eu não estaria aqui perdendo meu tempo e nem perdendo o tempo de vocês, que é precioso também. Por quê? Mas quando veio esse lampejo na minha mente, né, quando eu comecei a encaixar o quebra-cabeça, né, porque eu sempre assisti muito as palestras, né, da Lúcia Helena Galvão, falando sobre esse ego, falando sobre os filósofos, todos os filósofos tiveram problemas com o ego, né? Então o ego realmente interfere em tudo, né? Interfere na nossa evolução espiritual, faz o ser humano pensar superficialmente e não essencialmente, né? Ele faz pensar em coisas materiais, coisas que você vai deixar aqui no planeta. Você vai desencarnar, você não vai levar tudo que você conquistou aqui como encarnado. Você vai deixar no planeta. E você, no lado espiritual, você vai usar alguma coisa? Não vai usar nada. Por quê? Se você não evoluiu espiritualmente e galgou novos rumos, né, na sua... Porque o nosso propósito aqui é evoluir espiritualmente. Se você não galgou novos rumos, você vai voltar para o plano espiritual meio, vamos dizer assim, inconsciente ainda do que você pretendeu fazer na sua encarnação, e vai encarnar novamente zerado aqui, ó, vai voltar de novo aqui, ó, zerado. Porque a evolução, você vai ter que fazer a grande batalha interna aqui, ó, que é dissolver o seu ego. Se tem só o seu ego te atrapalhando para voltar a ser Deus em Deus, porque não tem aquele ditado de Jesus, né? Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quanto mais você viver dominado, né? Quanto mais você viver na sua base, né? Não é dominado. Dominado é pelo ego, né? Quanto mais você viver na sua base verdadeira, você sempre foi o eu divino. Quanto mais você viver no seu eu divino aqui, ó, mas você vai ter tudo naturalmente. Você não vai precisar fazer muito esforço para as coisas vir ao seu caminho. Elas vão vir naturalmente. Porque Deus não é dono de tudo. Deus não é um grãozinho de areia que eu falei aqui. Deus é um grãozinho de areia. A justiça divina sabe de todos os seus pensamentos. Ela sabe até os fios, conta o fio de cabelo da sua cabeça estão contados, né? O meu cada vez menos, porque eu estou cada vez mais sem cabelo também, então não está tendo muito trabalho. Mas as pessoas que estão aí do lado já sabem que a justiça divina vê tudo, né? Ela vê tudo e dá a paga de acordo com o merecimento, né? A cada um será dado segundo o seu merecimento. Se for a cada um será dado segundo o seu merecimento, não existe perdão do pecado. Quem inventou esse negócio aí? As religiões. Não existe nada que não seja do seu merecimento, né? Então, nós temos que fazer por merecer. Temos que conquistar por nós mesmos o desabrochamento das latentes virtudes divinas que está dentro de cada um. Isso daí é o que é essencial para o homem. É essencial e não superficial. O superficial é criado pelo ego aqui, ó. O ego, ele quer, de qualquer maneira, né, que você viva superficialmente. Porque ele não quer perder a base dele dentro de você. Não quer perder, mas como eu disse, porque foi instinto animal de sobrevivência, ele foi feito por Deus para cada um sobreviver. Só que quando ele chegou na fase de ser humano, que é a última fase para a gente voltar a ser Deus em Deus, ele está ainda com a gente. Então essa é a grande luta que temos que ter aí, né? Para voltar a ser Deus em Deus. Não foi dito lá, Francisco de Assis, né?
morrendo que se nasce para a vida eterna, matando o ego que se renasce para a vida eterna. Nós temos que matar o ego dentro de nós. Cada um de nós é um Deus em fazimento. Um ser humano aqui, um andarilho, uma pessoa que está pedindo esmola na rua, qualquer ser humano é um Deus em fazimento. Geralmente esses que estão tendo vidas precárias, né, foram vítimas do ego também. O ego deixa a pessoa numa condição muito precária. Ele faz a pessoa perder a confiança, a autoestima. Ele faz o ser humano viver como se não fosse um ser humano, como se fosse um animal mesmo. Tanto é que esses andarilhos estão vivendo como um animal aí na rua, sem casa, sem um teto, né, sem um abrigo. Infelizmente, por quê? Porque o ego dominou ele, né? O ego ainda está achando que ele é um animal. Então nós temos que vencer o nosso eu animal, né? E sacrificar o nosso eu animal dentro de nós. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque ele ficou 100 milhões de anos dentro da gente. Se ele ficou 100 milhões de anos dentro da gente, uma encarnação é 80 anos, gente, 80 anos. Eu levei 41 anos para perceber o que era o ego. Quando eu tinha 16 anos, como eu falei, li o livro, né, Poder Cósmico do Homem, começou a aparecer aquelas encrencas, né, à noite eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí eu corria lá do lado espiritual. Falei, não, vou ter que saber porque é isso daí. Vou ter que saber porque está acontecendo só comigo. Tinha 9 irmãos lá em casa, só comigo acontecia e com meus irmãos não. Isso aí é injustiça, né? Porque só eu ia dormir e não conseguia dormir. Aí comecei e fui atrás de tudo quanto é religião que vocês saibam, né? Que vocês conhecem. Então, só que eu não encontrei as respostas nas religiões. E aí encontrei a resposta aonde? Aí desde 1988 eu frequento o divinismo, né, de Oswaldo Polidoro. E aí é onde que eu encontrei o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas também. Só que se você só ler esse livro aqui, o seu ego não vai deixar você compreender esse livro aqui. Esse aqui, ó, ele nem quer que você leia. Porque eu vou perguntar aí. Eu falei várias vezes aqui para vocês lerem O Poder Cósmico do Homem. Quantas pessoas leram o livro O Poder Cósmico do Homem? Ninguém. Por quê? Porque o ego não deixou, o ego não deixa. Quando vocês começam a ler aqui, a primeira página dá um sono do caramba. Por que dá esse sono? Porque ele faz você dormir e não entender as palavras que estão aqui. Isso aconteceu comigo? Sim, aconteceu. Aconteceu, mas eu sou persistente. Sou mais persistente que o ego. E eu consegui, né, de certa maneira. Aí eu vou contar a minha história agora de como eu realmente descobri o ego, né? Aí, esse gráfico aqui, então, ó, deixa eu terminar só esse gráfico e já entro nessa outra parte, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Quando você começa a conhecer você mesmo, você começa a ter noção do que você veio fazer no planeta, né? De onde você veio, por que você está fazendo aqui e para onde você vai, né? De onde você veio, você é um ser espiritual, então passou por muitas e muitas vidas, né? Já levou 300 milhões de anos nas costas, já, porque está no planeta e já passou por todos os reinos. Isso se você for desse planeta, se não for aí, muito mais, né? Porque tem os advindos de Capela que vieram aqui no mundo, deram uma injeção de tecnologia no planeta. Essa injeção de tecnologia aí é o que está agora, né? O planeta bem evoluído tecnologicamente falando, né? Mas moralmente bem degradado. E aí, né? Esse gráfico aqui, para terminar, quadros imaginários de si mesmo. Esse quadros imaginários de si mesmo se encaixa aqui, né? As religiões também. Porque as religiões, infelizmente, estão projetando, né? Quadros imaginários do que ela seja em relação a Deus, né? Então, eu tenho certeza de que quem não deixa as religiões perderem o domínio é o ego, né? Então, o ego dos pastores, dos padres que estão aí no planeta, estão aí dominando e não deixa as igrejas caírem, né? Mas por quê? Porque o ego é poderoso. Ele está no planeta e ele não quer perder o domínio do ser humano. Então, cada um vai ter que fazer por si mesmo. Se cada um é um Deus em fazimento, né? Nós estamos tipo numa pirâmide, né?
quanto mais você evoluir em espírito e verdade, mais a gente vai se unindo, né, nesse amor de Cristo aí, até voltar a ser Deus em Deus. Então, quem está aqui na base está bem longe ainda desse crescimento espiritual. E quem já começou a se ver como ser humano consciente, aí já começa a dar o primeiro passo de evolução e continuidade, né? A sua volta, né? Porque nós saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Bom, esse gráfico aqui, né? Eu tentei fazer assim da melhor maneira para explicar, né? Quadros imaginários. Aqui a pessoa tem que ter para ser, né? Então ela criou dentro de si o superficial, né? Ela tem que ter para ser. Ninguém tem que ter para ser. Ao contrário, tem que ser, né? Para ter. Eu não estou dizendo que as coisas materiais não são importantes. São importantes. Mas tem que saber usar para a sua evolução espiritual. E não para se impor perante os seus irmãos, né? Falando que você é melhor que os seus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você é melhor do que alguém, alguém tem que ser pior. Então aí já começa o ego atrapalhando tudo, né? Então todos nós somos iguais perante Deus. Cada um de nós é um Deus em fazimento. Quando você começa a enxergar esse Deus dentro de si mesmo, você vai enxergar Deus também dentro do seu próximo. Então, o ano passado, 2020, teve essa primeira sessão aqui, ó, que eu fiz, né? Falando sobre o ego. Tem outra coisa, hein? Eu só vou fazer outra live desta quando outros vídeos, igual o primeiro lá, atingir 500 visualizações. Então, não fique achando que eu vou fazer live aqui toda semana, todo dia. Eu só vou fazer live, por quê? Porque o que eu tinha que fazer no mundo eu já fiz, que é denunciar o ego. Se eu denunciei o ego, agora é só expandir, levar para frente, divulgar. E isso daí quem vai ajudar eu a fazer são vocês mesmos, tá bom? Então, a primeira sessão, eu estava falando sobre a inconsciência do homem. Vocês podem ver essa primeira sessão, está no Instagram lá. Então, quando eu falei sobre essa inconsciência do homem, eu ainda não sabia nada, né, sobre o ego. Eu sabia, eu já tinha meus conhecimentos dentro de mim, mas eu nem suspeitava sobre o ego, né? Então, aqui eu falei sobre a inconsciência do homem, que o homem precisa, né, manter a sua consciência de que quando ele era criança ele tem que manter esse lado inocente dessa decência na vida adulta também, né? E saber que ele é um Deus em fazimento e que ele, sabendo que é um Deus em fazimento, também sabe que seu irmão também é um Deus em fazimento, e aí também não vai, de certa maneira, achar o seu irmão inimigo de você. Aí as fronteiras, os laços que atrapalham a relação entre irmãos vão acabando e vão se dissolvendo, assim como o ego também, né, vai se dissolver. Porque o ego, ele é territorial, né? Ele quer manter seus territórios, então por isso que o ser humano está agindo ainda com pensamento animal ainda dentro dele, né? Então, por isso que ele não consegue evoluir em espírito de verdade, porque o planeta ainda está muito inferior nesse sentido aí, de evolução espiritual. Mas cada um vai ter que fazer por si. Eu, graças a Deus, estou tentando fazer a minha parte aí e demonstrando para vocês também, né? Aqui, através dessa revelação. Essa foi uma revelação que eu tive pelo plano espiritual. Foi uma semana maravilhosa que eu passei. Eles me levaram no plano espiritual. Eu consegui enxergar lá o plano espiritual, mas isso tudo em sonho, né? Então, eu não tenho vidência, não sou vidente, mas de certa maneira eu sou intuitivo, né? Eles me passaram tudo isso aqui por intuição. Eles iam falando comigo e eu ia fazendo. Então aqui ainda, a primeira sessão, né, falando sobre a inconsciência do homem, ainda não tinha nem noção do que era o ego, né? Aí o que me deu estralinho assim foi na segunda sessão. Essa aqui é uma semana, né? Aí na outra semana eu fiz essa outra sessão aqui, ó. Segunda sessão falando da diferença entre o ego e o eu divino. Se vocês não viram essa segunda sessão aqui, a diferença entre o ego e o eu divino, assista lá que vocês vão ver. Então, porque aí eu comecei a falar essas diferenças. Eu não tenho aqui no papel gravado essas diferenças,
Mas vocês assistam aqui o vídeo que está integralmente falando, né? Então que só existe Deus, né? E que o ego trata diferente, que para o ego existe a morte, né? Então existe uma diferença muito grande quando a pessoa se pensa pelo eu divino e quando a pessoa pensa pelo ego, né? E aí, quando eu saí da sessão, foi aqui que me veio a revelação. Quando eu saí dessa sessão aqui, ó, eu peguei meu carro, né? Tava andando na rua, veio duas luzinhas me seguindo. Aí essas luzinhas, eu tava, eu gravei aqui, né? Eu tava vendo a minha gravação no carro, sabe? Aí eu tava olhando minha gravação e essas duas luzinhas estavam no meu lado aqui, ó, as duas, né? Assim, me acompanhando. Aí, quando eu estava me filmando lá, vendo a minha gravação, as luzinhas mostravam eu escuro e os outros clarinhos, né? Aí eu percebi que essas duas luzinhas estavam tentando dizer para mim que eu era inimigo deles, que eu era inimigo do ego, né? Por quê? Porque eu estava denunciando o ego, né? Aí veio quando eu fui dormir, né, veio a intuição do que era o ego. Eu falei, nossa, essas duas luzinhas me seguiram desde quando eu tinha 16 anos, agora que eu descobri o que eram elas, né? Aí foi caindo a ficha, né, porque eu fui em várias sessões do seu Oswaldo Polidoro. O seu Oswaldo Polidoro é o fundador do divinismo, né? E ele falava dessa força da natureza, né, que mantém tudo vivo aí, que é o instinto animal de sobrevivência, né? E aí eu fui caindo a ficha e foi juntando o quebra-cabeça, né? Aí quando eu juntei o quebra-cabeça, eu falei, nossa senhora, eu descobri o que era o ego e que ele está há 100 milhões de anos com a gente, e por isso que a gente não consegue evoluir e crescer no planeta, né? Falei, nossa, que revelação que eu tive, né? Aí eu fiquei super, assim, falando, nossa, na próxima sessão que eu vou fazer, eu vou denunciar o ego, né? Olha, eu vou denunciá-lo e vou falar para todo mundo, né, o que está atrapalhando a evolução do planeta, né? Que é justamente o ego, né? Aí sabe quando você dá aquela sensação de que você martelou a vida toda e nunca chegou a ponto nenhum, mas aí depois vem a revelação de que você estava certo naquela martelada, que você deveria fazer realmente aquele procurar Deus dentro de si mesmo, né? Porque o livro O Poder Cósmico do Homem ensina você a procurar Deus dentro de si mesmo, que você é um Deus em fazimento, né? Então aqui, se vocês não perceberem, lá no Facebook, eu estou pondo o livro integralmente, né? Através das frases lá, o livro. E também o Evangelho Eterno, né? Quem quiser me seguir aí e compreender um pouquinho do poder cósmico, só que vocês têm que ler, persistir, ser como eu, né? Ler mais de 100 vezes. Por quê? Porque se você ler esse livro agora, vamos dizer assim, e ler daqui 10 anos, ele vai fazer uma grande diferença na sua a percepção que você alcançou dentro de você vai fazer uma grande diferença, porque você vai pegando palavras que você não tinha pego na primeira leitura. Então, cada vez que você lê, ele é uma nova aprendizado, um novo aprendizado. Vai chegar a certa altura de que você não vai só decorar o livro, mas você vai pegar a essência das palavras que estão no livro, né? E aí, onde que você consegue evoluir e crescer em espírito e verdade. Porque você, de certa maneira, está galgando, né? Está voltando a ser Deus em Deus, está dissolvendo o ego, né? E para dissolver o ego, né? Já que ele se mostrou, né, para mim, né? Eu não sabia o que era o bendito do ego, né? Só que eu ainda não me livrei do ego, não adianta, eu estou falando aqui, mas não me livrei dele não. Mas agora, de certa maneira, eu sei quem que ele é, né, e quais as influências que ele pode ter, né? Então, quando eu estiver perto de alguém ou conversando com alguém, eu já sei se ele está falando com o ego, né? E se o ego está querendo interferir nas coisas que eu estou fazendo também. Então, isso daí já é uma grande vantagem, vamos dizer assim. Mas ainda não, falta muito ainda para evoluir e crescer e dissolver o ego. Mas agora estou já, de certa maneira, satisfeito com o meu aprendizado. Estou sabendo que quem manda no planeta mesmo é Deus, e que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e que a gente não pode fazer nada de errado, gente. Se você cuspir no chão, você vai ter que ir lá e limpar aquele cuspe, entendeu? Então não existe nada que você faça que não seja
pesado e medido. Você vai ter que fazer tudo de acordo com a justiça divina e os 10 mandamentos de Jesus. Esses 10 mandamentos aí é que manda no planeta. E os exemplos de Jesus também é o que manda. Então Jesus veio dar o exemplo. E tudo que você fizer fora dos 10 mandamentos, o ego, ele te leva a você contrariar os 10 mandamentos. Ele quer que você contraria porque ele não quer perder a base dentro de você. Então, se você contrariar os 10 mandamentos, você, de certa maneira, cria karmas, né? E esses karmas têm que ser pagos em vidas expiatórias, né? Então, são tudo leis, elementos e fatos, né? Então, muitas vezes você se mancha perante a justiça divina e tem que se desfazer dessa mancha para voltar a evoluir e crescer, voltando aí na sociedade. Muitas vezes as pessoas vêm mentecaptas, vêm com problemas de saúde, ou então desencarnam de uma maneira abrupta, né? Porque o karma dela tem que ser resgatado. Então, o ser humano não cresceu em espírito e verdade ainda porque o ego não está deixando, a humanidade está dormindo. Como o Evangelho Eterno mesmo falou, a humanidade está dormindo perante Deus. Nós estamos no último estágio para voltar a ser Deus em Deus. Então nós estamos mais perto de Deus do que a gente pode imaginar. É uma questão de consciência, de elevação espiritual, de abrir a consciência e clarear a mente, né? Então, como eu mostrei naquele gráfico lá, a gente vai dissolvendo o ego, dissolvendo e vai sobrando o nosso eu divino. E aí veio a revelação, que é o eu denunciando o ego, né? Terceira sessão, essa aqui que atingiu 500 visualizações, né? E nesta aqui realmente eu denunciei o ego, né? Eu falei claramente o que era o ego, né? Só que aqui eu não sei por que raio, que cargas de água que deu aqui, eu falei que era 10 milhões, né, no comecinho, mas são 100 milhões de anos em cada estágio, no mineral 100 milhões, no vegetal 100 milhões e no animal também 100 milhões. E aí quando você chega na base bípede vertical, você já passou por todo o processo de evolução aí, e se você está no último estágio para voltar a ser Deus, então, ser Deus em Deus. Então é um círculo fechado. E aqui é onde que eu denunciei o ego, né? Aí você vai perguntar, mas todo mundo compreendeu? Isso que não, ninguém compreendeu, nem o pessoal que está aqui, ó. Esse pessoal também não compreendeu. Por quê? Porque eles não passaram pelo que eu passei, né? Eu sou o Flávio Nicanor Fator, tenho aí a minha vida, né? Sendo maltratada pelo ego, né? Sendo perseguido pelo ego, né? Então, essas pessoas aí têm as vidas delas também, né? Não sei se elas um dia vão perceber o que é o ego dentro delas, né? Mas o divinismo, um completa outro, né? Quando a gente começa a dissolver o ego, praticamente você já está vivendo o divinismo dentro de você mesmo, né? Então, nessa terceira sessão aí, realmente eu achava que todo mundo ia compreender, né? Ficava super feliz, né, de denunciar de uma coisa que eu lutei pela vida toda, né? Eu falei, nossa, se eu começar a falar sobre o ego, todo mundo vai perceber que está dormindo e que não cresceu em espírito e verdade. O ego é a causa de todos os problemas nossos, gente. Nós temos esses problemas todos aí justamente porque a gente está dominado pelo ego. A gente não consegue enxergar o ego, não consegue enxergar porque ele está muito arraigado dentro da gente. Ele está tão arraigado que você acha que você está agindo de acordo com o ego. Se vocês não perceberam isso, faça uma experiência. Leiam o Evangelho Eterno. E se vocês sentirem algum tipo... Não, leiam o Poder Cósmico, né? Leiam esse livro aqui, ó. Se vocês sentirem algum tipo de perseguição, é porque vocês estão no caminho certo. Porque aqui ele mostra como dissolver o ego, né? Porque ele vai falando de todas as artimanhas do ego, né? Então ele vai, de certa maneira, dissolvendo, né? Vai criando uma consciência mais forte dentro de você, fazendo com que você dissolva o seu próprio ponto de vista aí que foi criado pelo ego, né? Todos estão aí me julgando pelo ponto de vista que vocês têm dentro de vocês.
Mas esse ponto de vista aí, que é uma plataforma falsa, vamos dizer assim, né? Então, superficial, ela tem que ser dissolvida e vocês vão ter o seu essencial. O nosso essencial é Deus. O que está dentro da gente é Deus. Deus é tudo de bom, é paz, amor, alegria, unidade, beleza e perfeição. Quando você começa a dissolver o ego, você começa a galgar a volta para esse caminho aí, né? Então o ego, ele foi importante para nós quando éramos animal. Fez o seu papel, né? E agora não há necessidade mais de estar com a gente. Então a gente pode dissolver ele o tanto quanto a gente puder para poder voltar a ser Deus em Deus. Não há necessidade mais de a gente viver com o ego. A gente tem que dissolvê-lo tantas quantas vezes foram necessárias até ele não ter mais poder sobre nós. Quando ele não tiver mais poder sobre nós, você está com o seu eu divino no comando. E esse eu divino aí vai fazer a sua vida ser maravilhosa. Você vai ver num mundo de paz, amor, alegria, unidade, beleza, perfeição, não só você, como a humanidade toda, né? Então tudo é uma questão de crescimento espiritual. Esse ego tem que ser dissolvido, né? Constantemente, né? O reino de Deus está dentro de cada um, né? E não virá com mostras exteriores. Então, aí vai juntando tudo, né? Essa terceira sessão aqui, então, eu já peguei e pus no celular lá tudo que foi intuído para eu falar, né? Sobre denunciando o ego, né? E aí fiz a minha parte, né? E agora eu não vou poder mais, de certa maneira, insistir, né? Em outra questão. Então eu vou insistir que vocês comecem a compreender o que é o ego também, né? Eu não estou aí para ser dono da verdade, nunca quis ser, não sou nenhum filósofo, não sou nada. Jesus também não era nada, né? Jesus não era médico, mas foi considerado o médico dos médicos. Não era psicólogo, mas foi considerado psicólogo, o maior psicólogo do mundo. Então, se Jesus veio no planeta e mostrou o caminho para nós, né? Então nós temos que, é claro que Jesus sabia deste ego, né? Moisés sabia deste ego também. Então, o que vocês acham que perseguiu Jesus 40 dias lá no deserto? É o próprio ego de Jesus, só que o ego de Jesus é grande pra caramba, né? Então, ele é forte pra caramba também. Só que Jesus sabia quem ele era e não deu ouvido e não seguiu, e seguiu o que ele veio fazer no planeta, que era seu exemplo de comportamento, né? E que muitas religiões já chamam de diabo, né? Infelizmente, a mente de um religioso é que Deus está no céu, o diabo na terra, e eles ficam intercambiando entre um e outro. Mas não funciona desse jeito, né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia é Deus. Se ele deixar de ser Deus, se ele deixar de ser um grão de areia, ele volta a ser Deus. Porque tudo foi emanado por Deus, né? Então, se tudo foi emanado, nós estamos transitando agora em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. E, como foi dito, né, 300 milhões de anos não é nada para Deus, né? Então, nós temos que pegar a coisa desde o começo. Saber que nós estamos numa peregrinação inteligente e que todo o processo aí tem que ser conhecido pelo ser humano. Ainda o ser humano ainda não conhece ainda esse processo todo. E por isso ainda que a Terra ainda é um mundo ainda de guerras, pestes, fomes, droguismo para todo quanto é lado, justamente porque está vivendo com uma consciência animal dentro de si mesmo. E essa consciência tem que ser, tem que evoluir em cada um. Cada ser humano vai ter que fazer por si mesmo. É uma questão de fórum íntimo. Ninguém vai poder fazer por ninguém. Não existe esses negócios aí também que
empoderamento das mulheres, né? As mulheres são espíritos como os homens. Não existe diferença nenhuma entre as mulheres e os homens. Eu diria até que as mulheres são espíritos mais evoluídos. Não fui eu que disse isso daí, foi o seu Oswaldo Polidoro, que eu convivi com ele desde 1988 a 2000, quando ele desencarnou. Então, o seu Oswaldo Polidoro já está do outro lado há muito tempo, né? E ele que está comandando aí, né, o Apocalipse. Agora nós vivemos aí numa pandemia, né? Essa pandemia também, de certa maneira, ajudou a cada um refletir mais sobre o que nós estamos fazendo aqui no planeta, né? Então, essa pandemia levou o ser humano a buscar Deus dentro de si mesmo, né? Então, o Apocalipse está acontecendo integralmente, não duvidem disto, gente. Só que não é num passe de mágica, não vai vir nenhum espírito lá das nuvens e sair uma grande explosão, não vai ser nada disso. São tudo leis, elementos e fatos. Tudo vai acontecendo naturalmente. Deus não faz passe de mágica, né? Não é nada de que vocês estão imaginando que as religiões pregaram. Nós estamos vivendo nos dois mundos aí ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo num mundo entrelaçado, espiritual e material. Então, quando a gente desencarna, a gente vai num grau de consciência daquilo que nós vivemos em Deus, né? Então, deixa eu voltar aqui pro gráfico. Daquilo que nós vivemos já, né? Que nós já evoluímos em Deus. Cada um é um Deus em fazimento. E aquilo que você evoluiu em Deus, você vai voltar no grau certinho no planeta. O planeta espiritual é que nem uma cebola. Corta uma cebola assim, você vai ver todas as camadas. Então, o planeta espiritual é assim. Lá não existe promiscuidade. Os espíritos não se misturam lá. Aí você vai no seu grau certinho de evolução. Se você evoluiu bastante, né, e chegou aí, que é muito difícil, né, aqui no planeta aqui, você desencarna sem dar um eu, sem dar um sim débil ao eu divino, né? A gente é dominado pelo ego aqui e desencarna em completa inconsciência, né? Então, essa essência nossa aqui, porém completa inconsciência. Quando a pessoa desencarna dominada pelo droguismo, pelas coisas materiais, ela vai para o plano de lá, né, sendo socorridos, isso se ela tiver ainda merecimento pelo plano espiritual. Senão, ela fica galgando nos lugares de trevas até ter o merecimento para ser recolhido. Então, por isso que o planeta não evolui e fica mais, nós fica assim, né, mais nas camadas subcrostas aqui dominando o planeta. Mas cada um de nós temos que fazer por nós mesmos. Cada um de nós é um Deus em fazimento. Aí, Flávio, a pessoa pergunta, mas o que eu faço se eu sou um religioso? Gente, não adianta você ser religioso, você tem que buscar a Deus dentro de si mesmo, conhece-te e realiza-te, né? As religiões, elas estão no planeta porque o planeta é inferior, o planeta ainda não cresceu, não evoluiu. Jesus já teve há 21 anos atrás no planeta. E o planeta não evoluiu nada, não cresceu, não expandiu espiritualmente. O planeta ainda está sendo dominado pelo ego. O ego é poderoso. Então, como eu disse, por que você fala isso? Porque eu já senti a força desse ego. Esse ego aí, de uma certa maneira, ele quer que você quer te derrubar a todo custo, né? Ele quer que você não tenha autoconfiança. Ele quer que você seja um miserável aqui no planeta, né? Porque ele não quer que você acorde espiritualmente. Ele quer te manter preso nele, né? Então, mas o ego é o diabo? Já tem gente perguntando aí. Não, diabo não existe, gente. Diabo foi uma coisa criada pelas religiões. Diabo está como na Bíblia como uma alegoria. Mas não existe diabo, existe o ego. E esse ego faz muitas pessoas desencarnarem em plena inconsciência para o plano espiritual. Existem os espíritos trevosos, os espíritos trevosos e bastante. Mas, quando eu era perseguido pelo ego, eu achava que era espírito trevoso. Mas aí eu percebi que o espírito trevoso já é uma vítima do próprio ego, né? Então, eles não estão lá nas trevas
de certa maneira, fazendo mal, porque quer, porque são influenciados pelo ego. Então esse ego aí é poderoso, mas foi criado por Deus, né, para o ser humano sobreviver. Então é uma questão de crescimento espiritual no sentido de que, né, lá na Índia existe um livro chamado Bhagavad Gita. Não sei se vocês conhecem, mas é a Bíblia da Índia. E esse Bhagavad Gita mostra que a gente tem que vencer tem que ter essa luta interior aí, né? Vencer o eu inferior, que seria o ego, né? Então, lá na Índia já está sendo pregado isso há muito tempo. Também tem, no Japão também tem, né? Os budistas, né? Os budistas também conhecem muito bem a questão do ego, mas não se pode viver só em contemplação, né? O seu Oswaldo Polidoro fez até um livro também sobre o budismo, né? E que eu vou pôr, quem quiser entrar no meu grupo aí de divinismo, depois passa o número aí que eu ponho no meu grupo. Então eu vou divulgar agora esse livro aí, né, que o seu Oswaldo fez sobre o budismo, que não pode ficar só na contemplação. Nós temos que agir, nós temos que evoluir, temos que crescer espiritualmente. E ninguém cresce espiritualmente só ficando na contemplação, não é bem por aí. Então, aí também eu acredito que entra também o ego aí, atrapalhando e não deixando o ser humano crescer em espírito e verdade. Então, essa barreira, essa batalha interna que temos que fazer aqui, ó, está dentro do homem, está em nós, está em mim, está em você, está em todos que estão aí ouvindo essa palestra. Tomara que seja útil para alguém aí essa palestra, porque eu, de certa maneira, já sofri muito com o ego, né? Então, estou passando a minha vivência aí que eu tive aí com o ego. E, graças a Deus, vamos dizer assim, que eu consegui superar, né? Consegui entender, consegui compreender o que é o ego. Espero que vocês também tenham compreendido aí do jeito que eu compreendi, né? E se cada um começar a compreender e realmente ver que é um ser humano e que está em evolução, e que não está à deriva, né? Ninguém está à deriva aqui no planeta. Nós estamos numa peregrinação inteligente, nós estamos com muita suporte, né, de Deus, porque se Deus é tudo, é onipresente, onisciente, potente, todas as pessoas que estão nos rodeando, de certa maneira, também são os anjos da guarda da gente, né? Se você muitas vezes for dominado pelo ego, aí acontece o inverso, né? O ego começa a atrair as pessoas ruins ao seu lado, até te influenciar e levar para outro caminho. Então aí é uma questão, essa briga interna aí vai depender do seu grau de consciência. Quando você começa a crescer em espírito e verdade, você vai atraindo as pessoas também que estejam na mesma condição de evoluir e crescer em espírito e verdade. E você vai se sentindo cada vez mais confiante em si. Então, essa confiança que você tem que ter em você mesmo, crescer em espírito e verdade. E como eu disse, todos nós somos espíritos, né? Estamos numa evolução aí até voltar a ser Deus em Deus, né? Somos eternos, né? A gente não morre, a gente no máximo desencarna, mais nada. Então esse invólucro que nós estamos usando aqui, vai, de certa maneira é 80 anos que a gente leva aí, 85, 80, 90, no máximo, a gente desencarna e vai para o plano espiritual e volta novamente aqui até voltar a ser Deus em Deus. Então esse é o último estágio, né? Nós estamos no último estágio para voltar a ser Deus em Deus. E como eu disse, a gente está mais perto de Deus do que a gente pode imaginar. E aí eu acredito aí que não tenha muita gente assistindo minha palestra, né? Porque o ego também não está deixando, né? Então, por quê? Porque o ego, ele é poderoso. Mas eu espero que alguém depois, mais tarde, assista, que eu vou deixar ela gravada, tá bom? E acredito que cada um ajudando aí, né, a divulgação do que eu estou tentando passar aí no planeta, também comecem a crescer as consciências. Então, o meu propósito aí, né, aqui eu não conhecia ainda o ego, né, aqui quando eu fiz a diferença entre o ego e o eu divino, surgiu aquela luz que eu te falei, que eu saí da sessão e o ego me perseguiu, né? Aí eu soube que ele me perseguia desde quando eu tinha 16 anos. Eu nunca soube que ele entrava nas outras pessoas e falava as palavras que me deixavam irritado. Agora eu sei que ele entra perto das pessoas que estão do seu lado e falam as palavras que te deixam irritado também. Então esse muitas vezes não é nem o ego da pessoa, é o seu ego que está falando aí pela pessoa.
E na terceira sessão eu denunciei o ego. Aqui que eu me senti mais feliz de todo mundo. Eu senti um verdadeiro, assim, libertador da humanidade. Não sei se é esse o meu papel aqui no mundo, mas eu acredito que cada um tem o seu destino, né? Cada um veio fazer no mundo o seu melhor, né? E evoluir e crescer em espírito e verdade. E eu acredito que depois de, quando com 57 anos, isso aqui foi o ano passado, né? Foi com 57 anos que eu tinha. Com 57 anos eu descobri realmente o que eu tinha que fazer aqui no planeta, que era denunciar o ego. Então o ego aí está denunciado. E agora, quando essa segunda sessão aqui, ou a primeira sessão aqui, atingir 500 visualizações também, aí eu dou outra palestra, certo? Mas eu não vou ficar aqui dando palestra o tempo todo, tá bom? Eu estou apenas que divulguem isso aqui, ó, para quantas pessoas vocês puderem, para poder realmente a gente começar a compreender o que é o ego. Vocês vão começar a compreender o que é o ego quando vocês lerem um livro. Esse livro aqui, ó. Se vocês quiserem, eu tenho ele e posso passar para vocês em PDF. Porque esse livro aqui, ó, ele ensina direitinho como dissolver o ego. Só que vocês têm que ler com muita atenção. Porque é uma coisa que o ego ele não vai deixar você ler esse livro. Esse é o problema, né? Ele vai até achar, vai já até, de certa maneira, ele já está classificando esse livro aqui como um livro do demônio ou coisa assim. Por quê? Porque ele está no seu ponto de vista. Vocês estão sendo dominados pelo ego e ainda não perceberam. Então, leiam um livro, mas leiam sem fazer avaliação nenhuma. Leia a primeira vez, depois leia a segunda, a terceira. Quantas vezes vocês lerem, vocês vão adquirir uma nova percepção das palavras que estão nele. Eu já li mais de 100 vezes. Eu acredito que sou um espírito que já tem uma bagagem assim espiritual, né, de outras vidas. Por isso que eu li e já compreendi logo de cara e queria que todos lessem. E esse livro aqui também, o Evangelho Eterno, aí já é com a civilização mais decente, né? Quando a civilização atingir um ponto mais decente, né, de evolução, e sair todas as mazelas da humanidade, a gente vai ficar só com o Evangelho Eterno e orações prodigiosas, e vocês vão conhecer realmente o que é o exemplo de Jesus, né? E que nós estamos em evolução no planeta. E o planeta, tudo é energia, tudo é crescimento espiritual, tudo faz parte, é uma parte e relação, né? Tudo vai evoluindo. Nós estamos no caminho aí de volta a ser Deus em Deus. Espero que vocês tenham gostado desta palestra, né? Eu tenho uma palestra aí, não sei de quantos minutos, mas espero que vocês tenham gostado, porque esta também é a minha vida, né? Esses dois livros foram a minha vida, né? Então eu fiquei aí, de certa maneira, procurando Deus no lugar certo. Eu procurei Deus dentro de mim mesmo a vida inteira, gente. E agora eu percebi que eu estou certo. Isso aí me deu uma grande satisfação, uma grande alívio de saber que eu estava certo. Então agora eu estou passando para vocês aí de mão beijada tudo o que aconteceu comigo. Como eu disse, não sou nenhum filósofo, não sou nenhum pastor, muito menos padre, não sou nada. Eu sou uma pessoa normal como qualquer uma e descobrir aí, né, esse ego que estava no planeta. E estou passando para vocês. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos o que eu quis passar para vocês. E conto com a colaboração de todo mundo aí, né, para divulgar isso aqui e crescer isso aqui no planeta. Quanto mais crescer, né, mais a gente vai deixando as mazelas de lado, né? O homem começa a vivenciar mais a paz, o amor, a alegria, a unidade, a beleza e a perfeição. E aí o planeta vai se tornando um planeta realmente digno de se viver como ser humano. E aí a gente vai evoluindo e crescendo em espírito e verdade. Está acabando o vídeo, né? Falta só 19